Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Secretário de Estado, vamos lá falar de falhanços. Ao Sr. Secretário de Estado, então o senhor anunciou um déficit em contabilidade pública na ordem dos 5% do PIB, no qual incluiu, e se algum dos números que aqui foi citado há pouco, que soma 2.403 milhões de euros, 1,4% do PIB, se algum dos números relativos a receitas extraordinárias e maningâncias orçamentais que aqui apresentamos não for verdadeiro, o senhor fará o favor de dizer qual é o número que não é correto, que resulta do boletim da OTAU e do seu boletim da DGO. 2.403 milhões de euros, 1,4% do PIB de receitas extraordinárias e maningâncias orçamentais. E o senhor, com isso, chega a 5% do PIB. E consegue dizer que acertou no déficit. E diz que a oposição falhou. O senhor utiliza 1,4% do PIB. Aliás, deixe-me dizer-lhe isto, o senhor Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e o Sr. Secretário de Estado, ajudando nesse facto, os senhores bateram os recordes todos de receitas extraordinárias e truques orçamentais. Vão no segundo orçamento e já vão em 9.140 milhões de euros de receitas extraordinárias. Os senhores queiram arranjar alguns 2 anos em que consigam somar 9.140 milhões de euros de receitas extraordinárias. São de longe os campeões da receita extraordinária. Aliás, deve-se lembrar que na altura da discussão do orçamento retificativo eu até disse ao Ministro Vítor Gaspar que assistíamos à queda de um anjo. Chegado a Lisboa, embuiu-se logo dos vícios do consolidação pela receita e dos truques orçamentais. Nem eu imaginava que fosse tanto. 9.140 milhões de euros em 2 anos, 2.403 milhões este ano e ainda dizem que acertaram no déficit. Ao Sr. Secretário de Estado, os senhores podem sempre acrescentar uma receita extraordinária e acertam sempre no déficit assim. Mas nem percebem que algumas dessas receitas, se as orçamentassem inicialmente, tinha sido muito menos a dose de austeridade recessiva e não tínhamos perdido 4.426 milhões de euros, do ponto de vista orçamental, para a recessão, em 200 mil desempregados, em falências, em queda brutal do investimento. Os senhores são responsáveis por perdermos num ano 4.426 milhões de euros para a espiral recessiva. E diz que acertou no déficit. O senhor foi às maningâncias orçamentais, foi à receita extraordinária, como nunca antes, para dizer que acerta no déficit. Ó senhor Secretário de Estado, e depois, como é que lá chegou? Valeu tudo. Valeu uma queda brutal do investimento público, cortes irrepetíveis e cegos nos ordenados e nas pensões, 372 milhões de euros de corte em relação ao orçamentado nas despesas de qualificações de formação profissional. Portanto, a aposta no futuro do país, borda fora, para chegar aos 5% em contabilidade pública, a aposta no futuro através das qualificações. 305 milhões de euros na ação social. Onde é que ficou o programa de emergência social, que ia aumentar em 230 milhões de euros a ação social do país? Caiu 305 milhões em relação ao orçamentado. Ainda hoje publicaram, porque em 2013 isto vai continuar a festa, do corte de apoios sociais, porque o CDS não está só refém do PSD, aparentemente, dos impostos. Tem que assumir que também está refém no corte de apoio social aos idosos, porque acabaram por publicar hoje um corte no complemento solidário para idosos e nos complementos de dependência dos idosos com 600 euros de pensão, que são idosos que não podem comer sozinhos, não podem tomar banho sozinhos, mas que são ricos, obviamente, para este governo e, portanto, estão reféns, aparentemente, também no corte de apoio social. É a vossa estratégia orçamental. E depois o senhor fez aqui um grande... Vieram, aliás, andou há uma semana nisto. O que os senhores disseram, quando há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás, alguns números da execução orçamental foram anunciados antes do boletim da DGO. Agora o Primeiro-Ministro em exercício, Vítor Gaspar, também foi para Bruxelas dizer 2 dias antes o que é que ia sair no boletim de execução orçamental. Estão recordados, certamente. Ora bem, o que é que acontece? Os senhores andam há uma semana a cantar a vitória com o déficit em contabilidade pública, sem nenhuma razão, porque usaram 1,4% de receitas extraordinárias e maningâncias. Mas repare, já lá vou, mas repare, Sr. Secretário de Estado, o senhor está a utilizar este esquema da contabilidade pública porque o senhor sabe que tem muitos problemas na contabilidade nacional. E porquê? Porque o senhor, para chegar a 4,5% do PIB em contabilidade nacional, precisava de um déficit de 4% em contabilidade pública. Agora tem 5% em contabilidade pública, é mais do que duvidoso que chegue a 5% em contabilidade nacional, até porque o truque da inclusão do Fundo de Pensões da PT na contabilidade pública para a contabilidade nacional não passa. Pode ter passado para aqui, vamos ver o que dirá a Troika, para a contabilidade nacional não passa. 475 milhões de euros que não passam para a contabilidade nacional. E, portanto, e mais a maningância do saldo das empresas públicas com os fundos comunitários. Portanto, os senhores têm aqui várias em que
Temos todas as razões para pensar que os senhores sabem, com mais o problema da ANA e o risco de a ANA não contar para o saldo em contabilidade nacional, como bem sabe, os senhores têm todas as razões para duvidar que vão conseguir atingir os 5% em contabilidade nacional, mesmo com 1,4% de receitas extraordinárias e truques orçamentais. E por isso é que os senhores estão a tentar fazer toda uma construção em torno do saldo em contabilidade pública, pela primeira vez, obviamente, quando se analisam estas questões. Não esperaram pelo INE para dizer cumprimos, era o que faltava se outro governo anterior o tivesse feito assim. Porque os senhores, quando sair o saldo do INE, vão dizer isso são os ajustamentos de caixa, nós já cumprimos. Nós percebemos bem qual é a estratégia que está em cima da mesa, mas não passará, porque mesmo em contabilidade pública são 2.403 milhões de receitas extraordinárias e truques orçamentais, Sr. Secretário de Estado. É assim que se cumpre os 5%. Tudo isto, os senhores não têm nenhuma segurança e os senhores reviram a meta a meio do ano e a seguir meteram-lhe a ANA em cima. O senhor pode dizer que falou com a Troika, mas nós também sabemos que membros da Troika reagiram mal em público à possibilidade da ANA contar para essa receita após a quinta avaliação. Como bem sabe, os senhores depois incluíram isso à força na sexta avaliação. A verdade é que os senhores não iriam atingir a meta que reviram com a Troika na quinta avaliação sem a receita da ANA. Isso é que é clarinho para todos os portugueses. É clarinho para todos os portugueses. Portanto, os senhores não conseguiram atingir a meta revista, falharam por muito, recorreram a receitas extraordinárias e maningâncias, e os senhores provavelmente falharão em contabilidade nacional pelas razões que apontei, porque já havia uma diferença de meio ponto entre o saldo de contabilidade pública e contabilidade nacional, e ainda tem que descontar o fundo de pensões da PT e tem provavelmente de descontar a receita da ANA. Por isso é que os senhores estão aqui a construir um grande número esta semana, porque estão a ver que não podem esperar pelo INE, mas isso os portugueses a tempo verão.